todas as perguntas que nós sempre quisemos fazer e que tu nunca quiseste responder. Sei que não terminaste a tua formação de ator. Não achas que isso alimenta aquela velha ideia de que as pessoas das novelas não são realmente atores? Tão giro receber essa pergunta aos 31 anos. Eu acho que a formação, muito sinceramente, em qualquer campo artístico, é uma coisa muito pessoal. E que é importante cada um de nós perceber totalmente o que é que precisa, quais é que são os pontos que estão realmente estruturados em si e procurar as ferramentas que o resolvem. A formação que eu tenho incompleta é uma formação puramente académica e neste momento eu não preciso disso. Portanto, nesse sentido não me sinto minimamente descompensado. Porque é académica, porque a parte prática foi feita. Academicamente não sinto muito mais vontade de ir além. Mas é cómico que me faças essa pergunta. Então as cenas escaldantes que fazes na novela, toda a gente sabe, não têm nada de académico. Não. E não tem nada de técnico. Ou tem? Tem tudo de técnico. Tudo. É uma das coisas que eu acho que as pessoas querem muito depende. Isso depende da viabilização e da maneira do próprio objetivo do produto. Neste caso, o objetivo é fazer com que as pessoas percebam o que está a acontecer e não que vejam o que está a acontecer. Nisso eu senti-me sempre muito confortável por ter qualquer um dos realizadores muito claros, ou seja, aquilo é tudo marcado. Tu chegas aqui, pões a mão aqui, fazes aquilo, fazes aquilo. As cenas que são verdadeiramente difíceis não são as cenas escaldantes. O que é difícil é nós dizermos a uma pessoa que ama. O que é difícil é dizermos a uma pessoa um sentimento que não nutrimos por ela. O que é difícil é mentires, saberes que estás a mentir e às vezes até sabes que a outra personagem está a perceber que tu estás a mentir. Esse tipo de variação emocional é que é difícil. Fisicamente, eu não sinto qualquer problema com isso, nem com exposição física, nem com coisas que eu acho piada que as pessoas não percebam que sou eu. É muito, até porque isso é uma das coisas mais fantásticas de tu fazeres de ator num tipo de representação, num tipo de estrutura naturalista, realista. É que as pessoas fazem uma noção tão distante de ti e da tua máscara, tu só tens que ser tu. Só tens que ser tu. Só tens, é como pensares um bocadinho na ideia que as pessoas têm, sobretudo as pessoas do teatro, sobre o que é representar a televisão. E eu só consigo definir de uma maneira, que é não representar. Não representar, estás relaxado e dizeres aquilo que vem à cabeça. Sem querer, foi escrito por alguém que tu não conheces. Mais ou menos. Então, foi muito difícil a adaptação à vida não intermitente, pelo menos durante alguns meses. A vida é sempre intermitente. Não, eu acho que a vida intermitente, profissionalmente, presumo que seja isso que estás a perguntar, e financeiramente, os bons momentos nunca são bons momentos, porque estás sempre a compensar os maus anteriores. No meu caso, estás a compensar 5 anos de problemas. Portanto, e depois há outra ideia que as pessoas têm sobre a televisão, não é verdade? Não se ganha bem na televisão. Ganha-se bem na administração de empresas do Estado e ganha-se muito bem. Mas qual é que é a sensação de poder comprar um LCD, poder pagar a renda? Por aí. Eu acho que todos nós somos eminentemente portugueses, por educação e por comportamento. Não há uma sensação de poder de compra, há uma sensação de justiça. Não que eu tenha sequer tido muitos luxos, o único luxo que tive, que considero um luxo, não o posso dizer, que é uma surpresa que eu vou fazer a umas pessoas, mas
De resto, são tudo coisas muito práticas, muito... Por exemplo, há uma coisa que às vezes é bom tu teres algum dinheiro, que é trabalhares a tua casa a ser de facto a tua toca. E isso o dinheiro ajuda, e muito. Porque neste tipo de trabalho, se tu tiveres uma casa que te é agressiva, ou que não te protege, não te faz sentir, de certa maneira, fechado dos problemas que tiveste antes de lá chegar, ou dos problemas que vais ter a seguir, isso é difícil. E isso ajuda muito. Teres dinheiro, teres uma casa que seja a tua toca, onde tu tens os teus filmes, a tua música, onde tens as tuas coisas. E onde só deixas entrar quem tu queres. Por falar nisso, deixar entrar quem tu queres. Sim. Então, em mulheres, continuam a cair-te em cima ou isso é só da boca para fora? É só da boca para fora. Mas temos que falar sobre isso. Não, podemos falar... Então o que é que está mal no teatro deste país? É verdade, teatro. Temos Sim, que falar de teatro. O que é que está mal no teatro deste país? Acho que a única coisa que está mal no teatro deste país, como em qualquer outro país onde isso acontecesse, é o pessimismo. Eu acho que nós, como grupo profissional, como classe profissional, representamos sempre o melhor e o pior que uma sociedade tem. É esse o fascínio do teatro em termos sociais, para mim, pelo menos. E nós somos um país eminentemente fechado sobre si próprio, em que achamos que existe fora de nós a solução de tudo e que cá dentro, por mais que se tente, por mais que se faça, nada resulta, nada funciona, porque nós não somos capazes. E isso existe no teatro. O que fez, acho eu, desde o 25 de Abril e desde o evento da democracia, criar uma ideia de que só é possível, por exemplo, fazer teatro em Portugal com subsídios. O que eu não tenho nada contra os subsídios, de maneira nenhuma, não percebo bem que sentido é que faz atribuir subsídios a projetos que não são subsidiáveis. Um projeto que tenha minimamente um caráter comercial não faz sentido subsidiar. Se nós pensarmos em outras atividades, como a agricultura, como o apoio à criação de empresas por aí fora, aquilo que serve os subsídios do Estado em qualquer parte civilizada do mundo é para o início à atividade. E faria muito sentido para se criar novas companhias, para se criar novos projetos, naturalmente, com projetos estruturados, que houvesse um sistema de um júri que haveria sempre alguém a não concordar, houvesse um apoio ao início. E, não sei, 2, 3, 4, mesmo que fosse 10 anos, não interessa. Mas a partir de uma certa altura as companhias deviam ser capazes de gerir-se a si próprias e de gerar em si dinheiro. Porque vamos ser muito sinceros, e eu nunca na vida fiz teatro comercial, exceto daqui a um mês, que uma das coisas que não faz sentido é existirem projetos sem público. E neste momento temos muitos projetos que não têm público. E esses projetos faria sentido subsidiá-los numa fase inicial. Se esses projetos não conseguem criar público, e criar público não estamos a falar de enchentes, mas criar uma dinâmica de público, bom, então é porque não fazem sentido. Se ninguém os quer ver, para que é que eles servem? É como pintar quadros que não consegues vender. O Estado não poderia nunca financiar um tipo como o Van Gogh, que fez um quadro. Que sentido é isso? Ou seja, para dar o exemplo de que isso não quer dizer que o Van Gogh não tenha tido uma obra extraordinária, mas fez lá às custas de si próprio e do seu irmão. Mas pronto. E nesse sentido eu acho que aquilo que faltaria ao teatro português era realmente tornar-se independente daquilo que porque isso depois faz outro problema grave, que é como é que uma arte que pretende ser independente depende do Estado e depende dos governos, pior do que do Estado. Portanto, inevitavelmente não é independente e é política, porque os subsídios são atribuídos por políticos. Portanto, isso não, sem pôr em causa a atribuição dos subsídios, inevitavelmente pressupõe uma linha política, seja a nível geográfico, seja a nível estético. E isso faz com que as decisões sejam tomadas hoje, estejam a definir a estética e a capacidade criativa deste país nos próximos 20, 30, 40, 50 anos. E eu, pelo menos, tenho a impressão que renovação não há. Mas é uma impressão que eu tenho, porque provavelmente existe. Existem também muitos projetos que, devido a isso, e não me estou a referir às coisas em que eu participo, mas muitos projetos,
não têm espaço dentro das estruturas que já existem, que têm estruturas materiais que permitiriam fazer coproduções, que têm estruturas também físicas que permitiam fazer coproduções, seja com a contratação de ensinadores pontuais, seja com a contratação de estagiários. Não há regras. Portanto, quem tem o dinheiro não quer adaptar-se. Quem não tem o dinheiro não consegue trabalhar para chegar ao dinheiro. Portanto, isto provoca um pessimismo constante que faz com que, a meu ver, o teatro português não evolua em todo o seu potencial. Porque uma das coisas que tem que se reparar nos últimos 20 anos é que cresceu muito. Portanto, se calhar há muitas companhias que podem ter esse medo que não precisam já de subsídio. Não precisam. Porque já subsististe. Porque têm o seu público, porque são boas. Portanto, cobrem bilhetes um bocadinho mais caros. Tenham essa coragem, até porque muitas das vezes vão buscar atores que não vivem do teatro, vivem da televisão. Portanto, o problema não está no dinheiro. O problema está, se calhar, num tipo de segurança e num tipo de estruturação que faz com... Basta pensar isto em termos de percentagem. Eu acho que é surreal, por exemplo, se calhar 90% do teatro que se faz em Portugal é subsidiado. Quando se calhar devíamos estar a falar no mínimo de 50-50 ou 40-60, em que a maioria devia ser teatro comercial. É assim. Não tem que se ter medo disto, nem tem que se achar que é isso que vai destruir a cultura ou a arte no país. Porque nós temos que aceitar, que é uma das coisas que nós não aceitamos em Portugal, que nós temos que fazer cultura para os portugueses. E se a cultura para os portugueses for uma coisa que não é assim tão intelectual como isso, não deixa de ser cultura por causa disso. Nem deixa de ser positiva por causa disso. Portanto, se calhar o problema do teatro é o pessimismo intelectual. Quis juntar essa palavra. Então vamos deixar aqui uma mensagem otimista para o teatro dos próximos tempos, dos próximos anos, décadas, já que somos tão pessimistas. Eu acho que a grande mensagem otimista do teatro é que em todos estes milhares de anos que existe teatro estruturado, ocidentalizado, nunca se conseguiu acabar. Nunca houve um tirano, uma lei, um puritano que conseguisse acabar com o teatro. Ou seja, há evidentemente uma emanação que vem da psique humana, que necessita de se ver, que necessita de se sonhar de olhos abertos, que faz com que o teatro e todas as formas parateatrais, é assim, a televisão é uma emanação do teatro, do processo do teatro. O cinema é uma emanação do processo do teatro. A performance é uma emanação do processo do teatro. O teatro como processo físico e psicológico é impossível de retirá-lo de nós. Da mesma maneira que seria impossível pressupor um mundo sem espelhos, que as pessoas iam procurar poças de água para se ver. Essa necessidade que nós temos de nos ver é tão forte que, inevitavelmente, por mais problemas, por mais questões estruturais, o teatro e a poesia que existe nesse processo de nos revermos e de vermos o nosso reflexo é impossível de acabar. E depois existe outra coisa que eu acho que é o mais otimista, é que eu nunca conheci ninguém que depois de ter feito teatro nunca mais repetisse. Nunca conheci. É otimista? Penso que sim. Menos para mim. É a maneira que eu tenho de existir. Obrigada pelo teu contributo. Até para lá. Até para lá.